Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador, de qualquer jeito de onde estiver nos a ver, nós estamos muito bem. Melhor agora que entramos na sua casa para a gente conversar, aprender mais uma vez uma aula de sapiência mesmo com o nosso advogado aqui, Dr. Tomás, que ele veio de outra vez e ele trouxe o preâmbulo, o que é deveres e direitos sobre um trabalhador, em particular no nosso país, e esta vez ele vai trazer um tópico muito forte que precisa e vale a pena estar do outro lado aí, não saias daí, porque ele vai nos trazer uma aula de contratos de trabalho, como é que são feitos, a entidade empregadora, quem tiver dúvidas, a entidade empregada, quem tiver dúvidas, não saia, não muda de canal, subscreva-se ao nosso canal, dê likes, comente, dê algumas perguntas, porque aqui está o nosso doutor para nos trazer uma clínica de sabedoria. E daí nós desejamos mais uma vez boas-vindas, doutor. Nós hoje queremos falar de contratos de trabalho. Qual é a sua definição e seu conceito? Obrigado pelo convite. O contrato de trabalho é um acordo feito entre as partes, ou seja, uma pessoa vai trabalhar para alguém mediante uma remuneração, mas sob sua direção e benefício. Então, isso nós chamamos de contrato de trabalho. Né? Contrato de trabalho é um acordo feito entre duas pessoas, onde uma pessoa tem uma posição de trabalhador e a outra pessoa tem uma posição do empregador. Portanto, ambos acordam em que o trabalhador vai prestar atividade ao empregador, né, para o benefício dele, e também sob seu comando. Não é? Sob o comando do empregador. Exatamente. Então, o empregador, em função disso, retribui a ele em forma de uma remuneração, que nós chamamos de salário. Salário. Isto acaba sendo, chama-se contrato. Contrato, exatamente. Contrato de trabalho. Agora, sim. Quantos tipos de contrato nós temos e são aceitáveis no nosso país, de acordo à legislação? Exatamente. No ordenamento jurídico moçambicano, nós temos contratos indeterminados, que é um contrato celebrado em que não se define o tempo, portanto, é um tempo já limitado, mas também temos contrato a prazo. Portanto, a prazo significa um contrato determinado, portanto, um contrato que é celebrado de período X a X. Pode ser de 6 meses. Pode ser de 6 meses, pode ser de 3 meses, pode ser de 1 ano. 10 anos. Exatamente, esse é um contrato a prazo. Chama-se determinado. E sim, noutra linguagem chamam de contrato determinado. E também temos o contrato a prazo incerto. Portanto, o contrato a prazo incerto é um contrato em que o tipo de atividade, quando não se prevê quando que vai terminar, então, o empregador pode usar essa modalidade de contrato a prazo incerto. Quando fala de prazo incerto, acaba beneficiando o contratado ou o contratante? Atualmente, para ser sincero, os empregadores usam mais essa modalidade. Prazo incerto. A prazo incerto. Por quê? Porque a lei estabelece que o contrato a prazo incerto deve ser celebrado quando o tipo de atividade não se prevê quando que ela pode terminar. Então, nós celebramos o contrato a prazo incerto, mas vezes já os trabalhadores celebram o contrato a prazo incerto, mas com uma atividade que você sabe que essa atividade não termina amanhã e nem termina próximo mês. Não é? Mas essa é uma forma que o empregador usa, porque ele sabe que a qualquer momento pode se despedir o trabalhador, porque não temos um prazo, não é? Quer uma semana, 2 semanas, exatamente. Ele, quando entende, te comunica apenas que, olha, próxima semana o contrato termina. Portanto, ele não tem assim muito a dar voltas, né? Diferentemente quando você tem um contrato a prazo indeterminado ou a prazo certo, não é? E o indeterminado, como é que fica? Exatamente. Como é que funciona o contrato indeterminado? Primeiro é que você, quando celebra um contrato a prazo certo, não é? Que é, por exemplo, de 1 ano, ela dispõe de regras para a sua renovação. Ok? Sim, tem regras para a sua renovação. Agora, o contrato a prazo certo não pode ser renovado mais de 2 vezes. Prazo incerto? Não, a prazo certo. A prazo certo, Sim, nós celebramos um contrato, por exemplo, de 1 ano. Sim. Esse é um contrato a prazo certo. Esse tipo de contrato não pode ser renovado mais de 2 vezes. Quer dizer, há mais de 2 vezes para um contrato a prazo certo, não é?
Logo tem que ir para o contrato indeterminado. Por quê? O legislador entende que não. Ok. Se você celebra um contrato a prazo certo, 1 ano, termina. Depois outro ano, termina. Você vê que já é uma teoria permanente. E ele né? é um efetivo. Exatamente. Então, Ok. não pode continuar a se assinar sempre um contrato. Então, a lei estabelece que se as partes não combinarem ou não estarem expresso no contrato, presume-se que o contrato foi celebrado a prazo indeterminado. Nos casos em que vocês não colocam lá o prazo. Sim. Esse é um dado muito importante para o gestor de recursos humanos. Sempre que você celebrar um contrato com alguém, é preciso colocar lá a duração do contrato. Esse contrato tem duração X. Agora, se você não colocar, tem uma consequência da lei, que presume-se que esse contrato foi celebrado a tempo indeterminado. Outro sim, quando você celebra um contrato, primeiro ano, termina, renova, então ali logo passa para um tempo indeterminado. E quais são as vantagens de um contrato tempo indeterminado? Bom, primeiro de que para o trabalhador há uma segurança. Ok. Não é? Sim, se você celebra um contrato indeterminado, você tem uma segurança de estabilidade do trabalho. Não é? O seu trabalho, você sabe dizer que eu aqui tenho um trabalho estável, que não vou ficar preocupado quando que isso termina. Não é? Mas também há uma vantagem para o empregador. O empregador, a vantagem dele é que ele não vai estar sempre atento nas renovações. Sim. Não é? E ele também não vai estar sempre a contratar outras pessoas. Portanto, ele tem 10 trabalhadores, todos já temos determinado, eles estão ali. Ele já não vai ficar muito preocupado, para quando que termina o contrato daquele senhor, como podemos renovar aquele contrato. Então, há esta vantagem dupla, não é? de ambas partes. Agora, a desvantagem seria muito mais por parte do empregador em questões de encargo, porque você, quando contrata alguém para um tempo indeterminado, você está a assumir de que tens uma capacidade financeira para poder pagar essa pessoa ao tempo indeterminado. É meu homem. É meu homem, exatamente. Mas também tem a ver com o tipo de atividade, né? Que você está a desempenhar, de alguma forma lhe dá uma rentabilidade que permite você pagar a pessoa para um tempo indeterminado. Portanto, há esta particularidade, né, por parte do empregador. Mas porque os empregadores às vezes têm esse receio, não é, de estabilidade financeira, então eles preferem em algum momento usar essa via de contrato a prazo incerto e também a prazo certo, não é? Sim. Ok. Sim. Agora, doutor, qual é o perigo de termos um trabalhador sem contrato? Há muitas empresas que andam aí, só contratam 6, 7 pessoas, o resto aparece aí. Qual é o perigo da entidade empregadora e o perigo daquele que é levado sem o seu contrato? Bom, é preciso salientar que a falta de forma escrita de um contrato não é nenhum problema. Portanto, a lei já cautela esse tipo de situações. Não afeta a sua validade. Desde que você preste atividade a alguém e a pessoa te pague salário. Sim. Né? A única coisa que a lei permite não ter o contrato é contrato a prazo certo quando ela tenha uma duração inferior a 90 dias, a 3 meses. Por exemplo, se eu quiser celebrar um contrato a prazo certo, mas com uma duração abaixo de 3 meses, a lei me permite eu não celebrar o contrato de forma escrita. Não é? Sim. Exatamente. Mas mesmo quando tem um contrato já de 1 ano, mas vocês não têm o documento escrito, né? A lei estabelece que não afeta a sua validade. Até porque a maior implicação nesse tipo de situação encarrega a entidade empregadora. Então, as consequências de não termos um contrato na forma escrita, né? Essas consequências são imputáveis à entidade empregadora. Para a entidade empregadora. Exatamente. O trabalhador não pode ter culpa nisso, né? Porque eu que estou a contratar a pessoa, tenho que formalizar, tenho que celebrar, tenho que assinar, e uma cópia fica para o trabalhador e outra cópia fica para o empregador. Agora, se a gente não temos a forma escrita, você não pode pensar que está a prejudicar o trabalhador. Não. As consequências são imputáveis para a própria entidade empregadora. Exatamente, sim. E ocorre consequências porque ele vai ter que usar os mecanismos que a lei estabelece e pode até ser sancionado por causa disso, né? Ok. Sim. Agora, existe
Qual desses contratos, nós já temos aqui tempo incerto, tempo indeterminado, temos o probatório. Sim, sim. Qual desses contratos que ajuda o empregador ou ao empregado? O contrato que ajuda o empregador, na verdade, nessas três, indeterminado, a prazo certo, a prazo incerto, é o prazo incerto. Por isso muitos usam essa forma de... Isso ajuda o empregador. Exatamente. Por quê? Porque para ele permite ele cessar. Ele não tem não tem muito compromisso. Para eles ter o contrato, não faz diferença. Exatamente, sim. Faz de conta que não houve contrato. Não houve contrato. Você está comigo, depende... sim, desde que cumpra os prazos para comunicar sobre a sua cessação. Né, que é pelo menos no mínimo, né, ser de 7 dias ou de 15 dias, dependendo daquilo que a lei estabelece. Mas para os empregadores, eles olham como o prazo incerto como a melhor via, porque ele não tem. Agora, o indeterminado para eles é o encargo, como estava aqui já a explicar. Acaba sendo vantagem, né, para o trabalhador. Sim. É mais vantagem para o trabalhador ter um contrato a prazo indeterminado, detrimento para o trabalhador, o empregado. Mas para o empregador, para ele é mais vantajoso usar um contrato a prazo incerto. Se formos a olhar na praça, grande parte dos contratos que nós temos, né, para os trabalhadores é a prazo incerto. A prazo incerto. Sim. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui a falar mesmo dos contratos de trabalho, muitas formalidades. Temos muita gente que desejam ter colaboradores, querem ter trabalhadores nas suas obras, nas suas casas, na sua empresa, mas eles às vezes têm tido problemas de homens de recursos humanos que não acabam alinhando como deve ser. Aqui está com uma oportunidade ímpar, uma oportunidade gratuita que pode muito bem trazer seu tema, pode trazer suas perguntas. Aqui o doutor vai nos ajudar bastante. E agora nós falamos do nosso canal, nosso YouTube. Sempre tem que subscrever-se a isso, porque é só consigo que nós vamos crescer. Agora, doutor, falando nisso, quais são as penalidades de uma quebra do contrato de propósito? Faz de conta que eu tenho um contrato tempo indeterminado. De repente, eu achei que existe uma ONG que paga melhor em relação ao onde eu estava, e eu quero romper este contrato. Existe alguma penalidade sobre mim? Bom, tanto o empregador assim como o empregado, a lei estabelece mecanismos da denúncia de contrato, não é? Em que existe um momento em que você pode denunciar o contrato a qualquer momento. Essa forma é quando você está no período probatório, ou seja, você celebra um contrato de trabalho com uma entidade empregadora e é estabelecido um período probatório, por exemplo, de 90 dias. Dentro desses 90 dias, qualquer das partes querendo pode denunciar o contrato, pode romper. Pode romper. Ali não há ainda um compromisso e também o trabalhador não terá direito à indemnização, ok? Agora, o problema está onde? O problema está quando você está há muito tempo a trabalhar. Ou seja, você tem, por exemplo, um contrato a prazo certo, mas tem uma duração, por exemplo, de 1 ano. E já decorreram, por exemplo, 3 meses. E depois você, de repente, diz que quer sair. E depois não comunica com antecedência a sua saída. Outro sim é quando estamos diante de um contrato indeterminado. De repente você tem uma oportunidade em outro sítio e acha que quer sair porque quer sair naquele dia. Não. Nessas situações, sim, existe a penalidade, tanto a penalidade empregadora, assim como o empregado. Ou seja, quando uma entidade empregadora quer despedir alguém, tem que cumprir com as formalidades que a lei estabelece. E uma delas é dar o aviso prévio, não é? Quantos dias? O aviso prévio, no mínimo, depende também do tipo de contrato que a pessoa tem. Se a pessoa, por exemplo, tem um contrato indeterminado, 30 dias é no mínimo para você comunicar a ele que, olha, a partir do dia X nós vamos romper a nossa relação laboral. E depois calcula-se as indemnizações que ele tem de direito. Mas se a entidade empregadora quiser te tirar amanhã, por exemplo, não é? Aqueles 30 dias de aviso prévio converte-se em salário.
Ok. Entende, né? Acaba pagando o Yeah, salário. sim, ele disse que, epa, eu já não te preciso amanhã. Ou mesmo hoje, não preciso mais. Mas já não. A lei estabelece 30 dias de aviso prévio, não é problema, eu vou te pagar. Sim. Né? Sim. Então, ele paga. Quer dizer, a fazer a dedução do cálculo daquela indemnização, então ele coloca lá os 30 dias de aviso prévio, que são 30 dias de salário. Não teve tempo. Exatamente, não teve tempo de eu te comunicar. Então, mas eu vou preferir te pagar. Então, ele paga em forma de salário, em forma de uma remuneração normal. Da mesma forma, se o trabalhador quiser denunciar um contrato sem cumprir com as formalidades do aviso prévio, a lei estabelece que o trabalhador deve indemnizar a entidade empregadora. Também, quais são os montantes? Tem que ser o salário também? Exatamente, sim. Tem lá os dias, né, que tem que se calcular para poder indemnizar a entidade empregadora, em função daqueles dias que você deveria ter informado a entidade empregadora. Do prejuízo causado. Exatamente, porque eu estou a contar contigo e você de repente diz que nada, eu já apanhei uma outra empresa e amanhã eu estou a ir embora. Não, a entidade empregadora querendo pode processar esse trabalhador e apagar os prejuízos causados. Não é? Então, por isso há um nota B, tanto para a entidade empregadora como para o trabalhador, sempre que quiserem denunciar um contrato, sempre que quiserem rescindir um contrato, é necessário cumprir com as formalidades do aviso prévio. Né? Cumprir com as formalidades do aviso prévio. Sim. Estas são recomendações da Lei do Trabalho. Nós temos agora outra maneira. Quais são as formas de cessação de um contrato? Bom, as formas de cessação de contrato, elas estão estabelecidas no artigo 124 da Lei do Trabalho. Temos a lei que vemos sempre a citar, que é a Lei 23/2007, de 1 de agosto. Nós temos a caducidade, temos também o acordo revogatório, temos a denúncia por qualquer das partes, aquilo que eu estava a dizer, que só acontece muitas vezes no período probatório, e temos também a rescisão por qualquer das partes contraentes com justa causa, né? Então, são essas 4 formas que um contrato pode cessar, mas eu vou explicar. Quando estamos perante de caducidade, celebra-se um contrato de trabalho, tem um prazo de 1 ano, o contrato vai decorrer, feito 1 ano, caduca. Portanto, a relação termina. Sim. Então, você não há de continuar a vir no segundo dia após de 365 dias de que não estou a vir no serviço. Não. O contrato caducou. Nós celebramos um contrato de 1 ano, de janeiro a dezembro. Chegou dezembro. Não há de vir no dia 1 de janeiro aqui para trabalhar. Exatamente, sim. Né? Aí disse que o contrato caducou. Ok? Mas existe o que nós chamamos de acordo revogatório. Portanto, o acordo revogatório é o seguinte, em que há um contrato que está a ocorrer, tem uma duração que tem, portanto, pode ser de 1 ano, não é? Mas as partes entendem romper de boa forma. Portanto, o entidade empregadora senta com o trabalhador e diz, olha, eu estou a atravessar alguns momentos que não são muito bons, também você não está satisfeito por estar aqui, então nós vamos fazer um acordo, né? Que é o acordo de cessação da relação laboral. Portanto, tem alguns dias que a entidade empregadora terá que compensar, aí não é indemnização, já não entra indemnização. Chama-se compensação. Chama-se compensação. Portanto, no acordo revogatório não tem indemnização, mas é um valor que ambos acordam como uma forma de como uma forma de agradecimento. Não é? Pelo tempo que você esteve aqui, então, eu dou este valorzito para poder agradecer. Reinserção sociedade. Exatamente. Então, isso chama-se acordo revogatório. Mas também tem a denúncia por qualquer das partes. Portanto, o contrato está a ocorrer, mas o trabalhador entendeu que a entidade empregadora não está a cumprir com algumas coisas que ele acha que não está bem, então ele pode requerer a denúncia de contrato. Mas também tem o que nós chamamos de rescisão por qualquer das partes. Rescisão é quando há motivo, né? Porque a denúncia por qualquer das partes não é necessariamente que eu invoque motivo. Né? Eu entendi que quero denunciar o contrato, eu escrevo, denuncio, cumpro com aquelas formalidades, aviso prévio e ponto final. Mas existe o que nós chamamos de rescisão de contrato. Portanto, a rescisão do contrato tem por base alguns motivos.
Sim. Né? Alguns motivos temos motivos por parte da entidade empregadora e também temos motivos por parte do trabalhador. Né? Da entidade empregadora, por exemplo, quando são por motivos estruturais, a empresa quer entrar em uma fase de reestruturação, tanto ela pode rescindir o contrato por esses motivos, mas também pode rescindir o contrato porque a empresa está a colocar uma inovação, motivos tecnológicos e não há necessidade de ficar com muitos trabalhadores. Por exemplo, temos ali um trabalhador que está aí na porta que só serve para marcar as faltas. Sim. Não é? E essa pessoa recebe no final do mês só para controlar a efetividade, só para controlar as presenças. E se a empresa, por exemplo, colocar maquinarias, não é? Ou colocar equipamentos tecnológicos para o controle, por exemplo, das presenças, já não há necessidade de ter aquele homem que só serve para poder para marcar a presença. Então, rescinde o contrato. Então, estamos a rescindir o contrato por motivos tecnológicos, não é? Nós já inovamos, já achamos que não há necessidade de termos o senhor aqui, não é? E se formos a prestar atenção, com a entrada em vigor das inovações tecnológicas, muitos perderam. Estão a perder. E mesmo até agora, muitos estão a perder os seus contratos por tecnologia. A tecnologia é importante porque ela flexibiliza, ela aumenta a produção, mas também diminui muito a questão da mão de obra. Sim. O empregador também pode rescindir o contrato por motivos de mercado, não é? Sim. Nós, na altura, quando começamos, tínhamos um bom mercado, tínhamos muita saída do nosso produto, mas agora o mercado está apertado. Portanto, há necessidade de diminuir, não é? a mão de obra, né? Então, eles vão rescindindo o contrato por motivos de mercado. Okay. Agora, por parte do trabalhador, também tem motivos. Por exemplo, quando o empregador se comporta mal, abusa o trabalhador, não é? Então, ele pode invocar os motivos que ele acha que esses motivos são importantes, ele pode rescindir o sem contrato. problema nenhum. Sim, exatamente. Sim, quando o convívio não é saudável. Quando o convívio, por exemplo, não é saudável, portanto, ele pode invocar esses motivos como motivos para a rescisão. Portanto, fica claro que daqui a questão da rescisão do contrato tem que ser acompanhada por um motivo. Enquanto que a denúncia não é obrigatória que a pessoa possa aparecer como motivo. Agora, quando falamos, esta parte, doutor, está a explicar, será mesmo a parte da causa da caducidade? Será mesmo causa da caducidade do contrato? Quando a gente fala de causa de caducidade, não. O contrato caduca quando expira o prazo. Ok. Não é? Esse contrato caducou. Expirou o prazo, caducou. Passou o tempo. Exatamente. Mas também uma outra forma da caducidade é a questão da incapacidade do trabalhador. Né? Nós contratamos você, era para ser escrivão, por exemplo, mas já tem problemas de visão. Já não consegue né? escrever. Já não consegue escrever. Então, não tem como continuar conosco, porque o motivo que nós te contratamos aqui era para fazer trabalho de escriturário ou de escrivão. Portanto, também pode caducar o contrato por incapacidade. Mas também o contrato pode caducar por morte do empregador, não é? Ou excepto, né? Caso a atividade possa continuar, morreu o do empregador, também o contrato caduca. Quer dizer, você não vai continuar dizendo, não, eu tenho o meu contrato que é de 1 ano. Tudo bem, mas o empregador morreu, o teu contrato estava no 6º mês. Sim, né? Como é que fica? E como é que fica, exatamente, sim. Então, você não vai exigir a quem? Não, o contrato caduca por modo do empregador. Portanto, o patrão morreu, automaticamente o teu contrato também caduca. Agora, salvo nas situações em que há alguém que foi conferido para poder dar continuidade às atividades, né? Da própria empresa, portanto, o contrato pode continuar. Mas também outra forma da caducidade é a questão da reforma do trabalhador. Né? Você trabalhou e a lei estabelece 60 anos, por exemplo, para a reforma. Não é? Então, quando você atinge 60 anos, praticamente o teu contrato, também o teu vínculo com a entidade empregadora, ela caduca. E também, por fim, pode caducar pela morte do próprio trabalhador. Não é? Sim. Né? Exatamente. Então, você está aí a trabalhar, e o contrato
aliás, ao longo do ano, você perde a vida, o contrato caduca. Portanto, o contrato não é transmissível, ou seja, não tem efeitos sucessórios. Tem o tempo indeterminado, né? agora passa para o meu filho. Exatamente, né? Agora, isso pode, de alguma forma, a empresa, né, no âmbito de boa-fé, princípio de boa-fé, entender que queremos admitir o filho, não é, no lugar dele, pode, mas não é de lei. Não tem nada a ver com o contrato do pai. Não tem nada a ver com o contrato do pai, exatamente. O pai pode estar a trabalhar como um engenheiro informático, a ganhar, por exemplo, 60 mil meticais, mas o filho não é engenheiro informático, o filho pode ter outras habilidades. Mas por uma questão de senso, por uma questão social, né, tanto a empresa pode admitir o próprio trabalhador. A empresa pode admitir outro trabalhador, mas o momento desta aula que nós tivemos aqui, do contrato de trabalho, com o nosso doutor Tomás aqui, que ele nos explicar muito bem. Esperamos que no próximo programa nós estejamos consigo, na próxima semana, para uma outra aula que vai trazer um tema também sobre serviços assuntos laborais, que vai fazer bem a si, a mim, a quem não domina da aula, não sentou na sala de aula para aprender isso, e nós estamos aqui a te servir como cidadão moçambicano e os demais da diáspora, não é? Uma lei regular do nosso país, de Moçambique, estamos em Moçambique, esperamos que tudo corra bem, até o próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.